Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu quero ler com vocês uma passagem que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 24, onde nós vamos ver alguns acontecimentos que vão suceder a ressurreição de Cristo. Antes eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, mas gosta dos nossos vídeos, que se inscreva para que você não perca nenhum vídeo, ative as notificações para que você seja sempre avisado quando tiver um conteúdo novo aqui. E por favor, compartilhe esses vídeos, é muito importante, porque você vai levar a palavra de Deus através desses vídeos para outras pessoas em outros bairros, cidades, até mesmo estados e países. Então não deixe de compartilhar, você vai estar fazendo um grande bem para a vida de outras pessoas. Eu gostaria de ler com vocês o que vai acontecer depois que Jesus vai ressuscitar, depois que as mulheres que foram até o sepulcro foram ali confrontadas pelos anjos que apareceram a elas sobre Jesus não tinha dito a vocês que de fato isso ia acontecer, então elas vão se lembrar, elas vão correndo, vão levando, vão evangelizando, levando essa boa notícia aos outros discípulos. E agora nós vamos ler a partir do versículo 13 o que vai acontecer com alguns discípulos de Jesus depois desse acontecimento e como que vai ser esse encontro deles com o seu mestre. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa leitura, e se você quiser acompanhar daí da sua Bíblia e você não está familiarizado com a Bíblia, vai lá no final da Bíblia, no Novo Testamento, no livro de Lucas, no capítulo 24. Vou começar a ler a partir do versículo 13. Então vamos começar. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco,
porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. A gente vê essa passagem onde 2 dos discípulos de Jesus estavam caminhando, tristes pelo que tinha acontecido. Eles mesmos vão dizer que já se faziam 3 dias desses acontecimentos, ou seja, era no próprio dia da ressurreição de Jesus. E Jesus, então, ele vai se colocar ao lado deles a caminho daquela aldeia chamada Emaús, para onde eles estavam prosseguindo. E Jesus, como quem não sabia, vai perguntar o porquê eles estavam ali discutindo sobre aquele assunto, estavam daquela maneira ali entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, vai perguntar: será que você é o único que, estando em Jerusalém, não sabe das coisas que aconteceram nos últimos dias? E Jesus vai insistir: o quê? Quais coisas? E eles vão se colocar a falar de como Jesus, aquele varão poderoso, aquele profeta poderoso em palavras, em feitos, diante de Deus e diante dos homens, de como ele foi pelas nossas autoridades e pelos principais sacerdotes, foi levado à condenação de morte e foi crucificado e foi morto. Nós esperávamos que ele fosse aquele que iria redimir a Israel. Eles estavam ali se referindo ao Messias prometido por Deus, que iria livrar Israel dos seus pecados, iria redimir Israel. Então ele diz ali: nós esperávamos que fosse este, mas hoje já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Quando ele fala mas hoje, ele dá a entender: é tarde demais, até agora nada foi feito. Jesus, enquanto estava na sua caminhada, ministrando a sua palavra, realizando o seu ministério aqui na terra, por vezes ele avisou a necessidade do Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, ser entregue às mãos dos pecadores, ser ali machucado, afrontado, humilhado, escarnecido, condenado à morte, crucificado, morto, para que ao 3º dia ressuscitasse. Então Jesus, ele mostrava a necessidade que essas coisas acontecessem. Era uma profecia que precisava ser cumprida. Mas a gente sabe que no momento em que Jesus foi preso e foi torturado e foi morto, como ele já havia dito, suas ovelhas, os seus discípulos, seus seguidores dispersaram, cada um foi para um lado, alguns poucos os acompanhavam de longe, a caminhada dele até o Calvário, mas de fato eles se separaram, eles dispersaram, foram para vários lados e houve ali toda aquela comoção, toda aquela tristeza, misturada com revolta, ao mesmo tempo a sensação de impotência. O que nós, homens e mulheres simples, podemos fazer contra os soldados de Roma, contra o decreto do governador e contra todos os sacerdotes e contra todos esses homens poderosos? O que nós podemos fazer
né? Eles sabiam que não tinha ali o que se pudesse fazer para defender Jesus. Primeiro que Jesus, no bom sentido, ele é indefensável, porque ele não precisa de defesa. É ele quem nos defende. E também porque aquilo necessitava acontecer, não podia ser evitado, era uma profecia que tinha que ser cumprida. Então, quando esse homem ele fala, mas já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, e ele fala essa frase, né, sucedendo aquilo que ele falou anteriormente, esperávamos que fosse esse, aquele que iria redimir a Israel. Então ele mostra ali que ele já não tinha mais esperança que Jesus de fato fosse aquele Cristo tão esperado. E Jesus vai confrontá-los e até mesmo repreendê-los, né? Vai chamá-los de nécios e tardios em compreender, tardos de coração. Jesus vai questionar, não era necessário que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Jesus, ao mesmo tempo que através do seu sacrifício trouxe vida a todos nós da humanidade, mas também a ele próprio, ele recebeu de Deus, o seu Pai, a sua própria glória. Tanto que antes de ser ali crucificado, antes de ser ali condenado e morto, Jesus vai orar e vai pedir a Deus, Pai, glorifica o teu filho para que ele também te glorifique. Ou seja, o sacrifício de Jesus, a crucificação de Jesus, foi para que nós, toda a humanidade, fosse salva e tivesse novamente o relacionamento com Deus ali restaurado, mas ao mesmo tempo Jesus também recebe de Deus a sua própria glória. Então Jesus vai falar, não convinha, não era necessário que o Cristo padecesse, sofresse, morresse para que ele entrasse na sua glória. Então era necessário. E Jesus se coloca ainda a caminho com eles, mas quando eles vão chegando perto do destino, Jesus ele faz menção de que ele vai continuar a sua caminhada. Mas aqueles homens eles vão insistir, eles vão constranger Jesus para que continuassem com ele. Olha, o dia já declina, vai anoitecer, já está tarde, fique conosco. Então Jesus entra com eles na casa. E Jesus, estando com eles à mesa, vai partir o pão. Jesus ele vai fazer como ele fazia com os seus discípulos antes de ser morto e ressuscitar. Ele vai dar graças a Deus por aquele alimento, ele vai abençoar aquele alimento e ele vai partir o pão e vai entregar. Nesse momento, desse ato tão característico de Jesus, ele será reconhecido, enfim, por aqueles dois homens. Os seus olhos vão se abrir e eles vão reconhecer Jesus, mas nesse momento o Senhor desaparece de diante daqueles homens. Veja que enquanto eles estavam mirando naquilo que eles consideravam ser um problema, ou seja, tínhamos aqui conosco um homem poderoso que fazia o bem, poderoso em palavras, poderoso em obras. Tínhamos certeza que era ele o Salvador de Israel, aquele que iria redimir o nosso povo, aquele que iria trazer o perdão de Deus para a nossa vida, aquele que fazia o bem por onde passava, e agora ele foi preso, foi condenado, foi morto. Já fazem 3 dias que isso aconteceu, e agora o que será de nós? Nas mãos dos romanos, nas mãos dos inimigos de Israel, o que será de nós sem o Messias? O verdadeiro Messias, ele então ainda virá, já que esse não era o Cristo que estávamos esperando? O que aconteceu? Nós estamos aqui sem saber, pensávamos que era esse o nosso libertador, mas ele já está morto, isso já aconteceu há 3 dias. Então veja que enquanto eles estavam focando naquilo que eles consideravam ser um problema, eles não conseguiam identificar, reconhecer aquilo que era a solução que estava ali ao lado deles. Jesus caminhou com eles por um grande percurso, ainda entrou com eles na casa. Até então eles ainda não tinham reconhecido
a ponto de narrar ao próprio Jesus a sua prisão, condenação e morte. Então veja que quando nós estamos tão apegados, tão envolvidos numa situação que nos causa incômodo, nos causa desconforto, nos causa medo, insegurança, uma situação que nós enxergamos como problemática, nós não conseguimos identificar e reconhecer a ajuda de Deus, o socorro do Senhor que está ao nosso lado, literalmente. Enquanto nós permanecemos com os nossos olhos naquilo que nos aborrece, nos entristece, nós não conseguimos identificar de Deus a ajuda que Ele coloca ao nosso lado. Quantas vezes Jesus está ao seu lado, caminhando com você, mas você está tão atribulado com aquele assunto que te causa incômodo, você não reconhece a presença do Senhor ao seu lado. Você desperdiça uma grande caminhada onde você poderia estar dialogando, conversando com Jesus. Durante aquela caminhada, você poderia estar sendo nutrido, você poderia estar sendo alimentado com sabedoria, você poderia estar sendo fortalecido, você poderia estar ali rindo e se divertindo, conversando com Jesus, mas você está tão atribulado, você está tão focado naquilo que te incomoda, que você perde a viagem que Jesus está fazendo ao seu lado. Então, essa passagem com esses dois discípulos, ela nos faz refletir a importância de nós termos os nossos olhos no Senhor, que resolve todos os nossos problemas, e não os nossos olhos no problema, porque o problema por si só, sozinho, não se resolve. Existem dois tipos de problemas: aqueles que nós podemos resolver porque Deus nos capacita, e aquele que só o Senhor pode resolver porque para nós é impossível. Então, essa é a importância de nós colocarmos os nossos olhos naquele que pode resolver todas as coisas na nossa vida. Enquanto aqueles homens estavam entristecidos, lamentando o que tinha acontecido com Jesus, eles perderam uma grande parte da caminhada, porque não conseguiam reconhecer a Cristo ali do lado deles. Talvez, se eles tivessem se lembrado e confiado de todo o coração naquilo que Jesus já tinha dito, que era necessário que Jesus morresse, mas ressuscitasse ao terceiro dia, talvez aquela caminhada eles não estivessem fazendo com grande tristeza, mas eles estivessem fazendo com grande expectativa. E talvez nem para Emaús eles estivessem indo, mas permanecessem esperando em Jerusalém. Porque se eles lembrassem, o mestre disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Eu vou aguardar aqui em Jerusalém, porque de tudo que ele falou até hoje, nada falhou. Então eu vou esperar. Hoje é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Então eu me alegro, porque hoje eu vou ver o meu mestre ressuscitado. Talvez se eles tivessem se agarrado à promessa de Jesus, eles tivessem permanecido em Jerusalém, e ali eles poderiam também ver a Jesus ressuscitado. Mas eles não se lembraram que Jesus falou que ao terceiro dia ressuscitaria. O próprio Cleopas fala, mas hoje já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Ou seja, ele não percebeu que ele mesmo verbalizou. Hoje já é o terceiro dia que essas coisas ocorreram. Ele não se lembrou, calma aí, hoje é o terceiro dia, então é hoje o dia que ele vai ressuscitar, como ele prometeu. Então nós precisamos nos lembrar das promessas de Jesus. Algumas das promessas de Jesus, que Jesus nos fez, é que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nos dias que você se sentir sozinho,
humanamente sozinho. Lembre-se que Jesus está com você até os últimos dias, até a consumação dos séculos. Outra promessa que Jesus fez é que aquele que orar com fé a Deus, crendo no seu coração, sem ter dúvidas, que já recebeu aquilo que pediu ao Senhor, e pedir em nome dele, ele fará para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, quando você precisar, quando você for orar, creia no seu coração que você já recebeu aquilo, não tenha dúvidas e peça sempre em nome de Jesus, porque você já terá recebido de acordo com a promessa de Jesus. Então a gente precisa ir se lembrando de todas as promessas que Jesus nos faz. Ele nos prometeu que aqueles que choram serão consolados, aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Ele nos prometeu muitas coisas. Então a gente precisa se lembrar das promessas de Jesus, ao invés de focarmos nos acontecimentos. Eles se esqueceram que Jesus prometeu que ia ressuscitar ao terceiro dia. Eles apenas estavam focados que já era o terceiro dia desde que Jesus foi morto e até então aos olhos deles nada tinha acontecido. Então, voltando lá para aquela casa em Emaús, quando Jesus desaparece da frente deles, eles começam a conversar entre si. Por acaso não nos ardia o coração enquanto ele nos falava sobre as Escrituras? Aí eles começaram a perceber de fato, enquanto caminhávamos e ele nos falava sobre os profetas, porque Jesus ele foi fazendo ali um apanhado na Bíblia, começando por Moisés, passando por todos os profetas, tudo o que aqueles homens de Deus tinham avisado a respeito do Messias que iria vir, ou seja, ele, o próprio Jesus. E esses homens eles vão falar de fato, enquanto ele nos falava das Escrituras, o nosso coração ardia, porque não era qualquer pessoa que estava ali recitando as Escrituras para nós. Ele falava com propriedade. Gente, imagina só, você que já foi em alguma igreja, em algum culto. Quando o pregador, que aliás é alguém que é usado por Deus para trazer a palavra do Senhor, quando o pregador está ali pregando e trazendo a palavra que Deus colocou a ele de trazer, a gente já sente algo tão maravilhoso, porque é a palavra de Deus que está sendo trazida para nós. É aquilo que o Senhor determinou que fosse falado naquele momento. Então a gente já sente uma grande alegria, uma grande emoção, um grande contentamento por estar recebendo aquela palavra que está sendo trazida através de um pregador que Deus escolheu para trazer aquela palavra. Agora imagina escutar a pregação da Bíblia, escutar a palavra de Deus saída diretamente da boca do próprio Jesus Cristo. Imagina o que deve ser isso. Imagina que privilégio que aquelas pessoas sentadas ali na grama, na relva, tiveram de ouvir da própria boca de Jesus, ele recitando as Escrituras de Deus. Imagina que coisa extraordinária que não tem como descrever. Se um pregador, um ser humano usado por Deus, trazendo a palavra de Deus, se essa ministração, quando esse pregador se deixa usar por Deus e não vem falar aquilo que é dele mesmo, mas é um pregador temente a Deus, de fato, fala apenas aquilo que Deus mandou falar. Se essa pregação já tem o poder de nos sensibilizar, de nos tocar, porque é a palavra de Deus, imagina ouvir a palavra de Deus saída da boca do próprio Jesus. O que deve ter sido isso? Para aquelas pessoas contemporâneas a Jesus, que puderam ouvir ele pregar a palavra de Deus, ele mesmo, o Deus encarnado, o Filho de Deus, falando, pregando a própria palavra de Deus. Isso é uma coisa sensacional. É uma coisa que quem escutou tem o maior privilégio sobre todas as outras pessoas.
Então esses homens, eles ali realmente reconheceram que o coração deles começou a arder quando eles ouviram Jesus falando sobre as Escrituras, e imediatamente eles vão voltar para Jerusalém. Veja que quando eles iam caminhando para Emaús, eles iam entristecidos, mas quando eles viram Jesus, eles voltam imediatamente para Jerusalém. E chegando lá, eles vão se encontrar com os 11 discípulos, lembrando que Judas, o traidor, já tinha se suicidado a esse momento. Eles vão se encontrar com os 11 discípulos e os outros que estavam ali. E eles ali vão falar que Jesus tinha aparecido para Simão, e esses dois vão chegar e vão falar o que aconteceu com eles. Que caminhando para Emaús se pôs um homem ao lado deles, que a princípio parecia não saber o que tinha acontecido em Jerusalém. E aí eles discorrendo do que tinha acontecido, e o homem vai ali interpelá-los, mas não era conveniente que o Cristo morresse e entrasse na sua glória? Então eles vão conversando e aquele homem começa a falar das Escrituras com uma propriedade, com uma autoridade, e eles vão convidá-lo a entrar na casa, e ao partir do pão, eles reconheceram que era o mestre, mas ele some da presença deles. Então eles ali reconhecem realmente o nosso coração estava ardendo quando ele nos falava a sua palavra, e eles vão voltar e vão repassar todos esses acontecimentos àqueles irmãos que estavam ali, levando mais esperança, alimentando a fé deles. É isso que a obra de evangelização faz. Quando você leva uma boa notícia para alguém, você está levando uma alegria para a vida daquela pessoa. Quando você leva uma palavra boa, uma palavra positiva para alguém, você está ali abençoando a vida daquela pessoa. Então, quando você leva a palavra de Deus para alguém, você está gerando vida. Você está aumentando vida naquela pessoa. Não que você tenha o poder que Deus tem de aumentar os dias de vida. Você está aumentando vida no sentido que você está colaborando para a renovação de vida daquela pessoa. Você está adicionando vida quando você leva a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos vivifica. Então, essa passagem, volto a dizer que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Nos mostra a importância de duas coisas, ao menos. De nós termos os nossos olhos bem focados, bem fixos em Jesus. E não naquilo que nos causa incômodo e dor de cabeça. E outra coisa que nós devemos nos lembrar são das promessas que ele fez. Jesus foi morto, ressuscitou, passou ainda 40 dias aqui ensinando seus discípulos, foi assunto aos céus, já está para os dias da sua volta para buscar a sua igreja e levar para o reino de Deus junto dele. Mas nós precisamos compreender que enquanto Jesus não volta para buscar a sua igreja, enquanto ele está na glória ao lado do trono de Deus, as promessas que ele nos fez enquanto estava aqui como ser humano de carne e osso, essas promessas não expiraram, não caducaram, não passaram na validade. Elas não acabaram. Elas não envelheceram, elas não perderam efeito. Elas são reais, são verídicas, são verdadeiras, são suficientes, são confiáveis, são o crédito que Jesus nos dá. Então se lembre das promessas que ele fez. Pegue a Bíblia, pegue um papel, pegue uma caneta. Comece lá, vai lá nos 4 evangelhos, onde mostram a vida de Jesus. Vai lendo as promessas, tudo que Jesus falou que iria fazer, que iria acontecer, que iria fazer para o nosso bem, que iria nos abençoar. Vai anotando. Dia após dia, vai mencionando uma dessas promessas. Vai chegar um momento que você vai memorizar. Isso vai te dar uma força sobrenatural. Porque nos momentos de provação você vai lembrar, calma aí, Jesus me prometeu isso aqui. Ele é fiel para cumprir.
Então, ainda que ele não esteja aqui fisicamente, de carne e osso, como ele esteve no passado, ainda que ele ainda não tenha voltado na sua segunda vinda, a gente precisa lembrar que as promessas dele são para a nossa vida aqui também. Existem as promessas da nossa vida espiritual quando nós formos chamados por Deus, mas existem as promessas que são para a nossa vida de agora, nesse tempo, nesse mundo, nessa carne, nesses ossos. Então eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo leve esperança para você, leve para outras pessoas, compartilhe também. A gente precisa compreender que os nossos olhos precisam estar onde Jesus está. Talvez ele esteja perto de você no seu momento de aflição, mas você não esteja reconhecendo. Talvez você esteja como esses homens. Jesus andando do seu lado, perto de você, mas você está tão focado naquilo que te entristece. Você não está reconhecendo que Jesus está aí do seu lado. Então faça uma oração, peça que Deus abra os seus olhos, que você consiga ver Jesus andando do seu lado. Que enquanto você estiver olhando para Ele, aquilo que parecia para você ser um grande problema não vai significar mais nada. Muito obrigada pela sua participação e, se Deus permitir, até os próximos vídeos e que Deus nos abençoe.